Vamos lá então, esse é o quarto vídeo da Lei 8666 de 21 de junho de 1993. Nós estamos falando da licitação e contratos administrativos e ainda da Lei 10.520/2002. Falaremos também do pregão, essa modalidade. Então, vamos dar continuidade ao assunto. Porém, nós falaremos dos princípios da licitação. Nós falamos no primeiro vídeo dos princípios gerais da licitação. Só que dentre aqueles princípios existem 4 que são exclusivos da licitação. Os outros são da licitação, mas também são da administração pública em geral. Existem 4 que são exclusivos da licitação e esses caem muito em prova. Nós vamos retomá-los agora. Não que o comentário que nós fizemos sobre ele na primeira aula esteja errado, mas talvez incompleto e a gente precisa aperfeiçoar porque cai muito em prova, há muita incidência em prova desses princípios, principalmente esses 4. Então o primeiro é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Então, nesse princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tudo o que for relevante deve estar inscrito no edital. Tudo o que for importante, tudo o que for relevante deve estar no edital, que é a lei da licitação. O edital é a lei da licitação. Escreveu no edital de licitação, está amarrado. O administrador público está vinculado, conforme diz o artigo 41 da lei de licitação, nós veremos ainda. O administrador está vinculado, então, a algo que está escrito no edital. O administrador não pode exigir nem mais, nem menos do que está no edital. Então, dispensar um documento que está no edital, por exemplo, ele dispensa para alguém um documento que está previsto no edital. Ele está violando, não pode. Então, esse é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. O administrador está vinculado ao edital. O segundo, B, é o princípio do julgamento objetivo. Nós falamos sobre ele já, mas eu gostaria de falar o seguinte a respeito deste princípio. No princípio do julgamento objetivo, nós temos que o administrador não pode, de forma alguma, escolher um tipo diferente daquele que está previsto no edital. O edital de licitação ele deve definir de forma precisa qual vai ser o critério de seleção. Se será, por exemplo, a melhor técnica ou o melhor preço, o preço menor, ou a conjugação de técnica e preço. Então, esses são os tipos de licitação: técnica, preço e técnica e preço. Lá está previsto no artigo 45 e nós falaremos também quando chegar lá. Mas no fato de ser um princípio, é importante dizer isso. O administrador não pode escolher um tipo estranho ao edital. Se não for previsto técnica, por exemplo, no edital, quando na colheita dos envelopes e julgamento, ele não pode escolher na base da técnica. Se o único pré-requisito exigido foi preço, ele não pode julgar pela técnica. Então guarde isso. No princípio do julgamento objetivo, deve fugir à subjetividade e o administrador não pode considerar aspectos que não estão previstos no edital. Então, geralmente cai em prova isso. O administrador deve considerar somente aquilo que está no edital. Não pode escolher outra coisa da sua cabeça. Quanto ao sigilo das propostas, há um aspecto importante a ser observado aqui. O sigilo, ele é o seguinte: até o momento da abertura da sessão pública com a comissão ali de licitação, os envelopes, eles devem estar lacrados até o momento da abertura. Uma empresa, por exemplo, não pode conhecer o conteúdo da outra empresa, né?
Mas há uma exceção. Se você estiver anotando, anote aí. A única exceção é quanto ao leilão. Eu fui ler a lei novamente, eu percebi que nesse princípio do julgamento, do sigilo das propostas, o leilão não é sigiloso, é uma exceção. O leilão você conhece quando tem aquelas festas, geralmente ali de São João, o pessoal faz leilão. Na administração pública é semelhante. O lance é verbal. Existem os procedimentos mais técnicos, mas o lance é verbal e a proposta não é sigilosa. Então, observar então que até a entrega dos envelopes, a proposta é sigilosa, salvo na modalidade leilão. Tipos são técnica, preço e técnicas e preços. Modalidades é concorrência, tomada de preços, leilão, etc. Outra coisa que eu queria deixar para vocês é o seguinte, que essa violação pode caracterizar crime. E nós veremos lá no artigo 23 e 24. Se a violação do princípio do sigilo das propostas pode caracterizar crime, segundo a lei de licitação, e ainda improbidade administrativa, se a sua prova cair a lei de improbidade administrativa, a violação do sigilo da proposta também se enquadra aí. Mas uma coisa que eu queria deixar para vocês é o seguinte: no caso da combinação externa, não tem como fiscalizar. Acontece muito e muito mesmo, e principalmente em prefeituras. Imagine que 3 empresas vão concorrer ali para a construção de um hospital, até adquirir os equipamentos, etc. Então as empresas costumam combinar anteriormente qual vai vencer, qual vai entregar a melhor proposta, para todas as 3 saírem ganhando. Isso não tem como o poder público fiscalizar, porque ele não tem conhecimento, mas acontece na prática, então é só para deixar registrado aí. Então aqui, pessoal, nós terminamos esses 4 princípios que são exclusivos e os mais importantes, e daremos continuidade agora do local em que nós paramos na aula passada. Então, na aula passada nós terminamos em empreitada integral das definições. Então, continuando, só ler o caput, né? A execução é indireta, estamos falando da execução indireta. Aqui o órgão ou entidade contrata com terceiros sobre qualquer um dos seguintes regimes. Nós já lemos até a empreitada integral e daremos continuidade agora falando do artigo 6º. Então, para fins dessa lei, considera-se o 9º agora, né? Nós falamos anteriormente, só para não ficar confuso, nós paramos no 8º até a letra E. Agora sim, daremos continuidade, então falando do artigo 6º, agora o 9º. Para fins dessa lei, considera o que? Projeto básico, ainda definição, né? Qual é a definição de projeto básico para a lei de licitação? Conjunto de elementos necessários suficientes com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos. Vamos analisar primeiro o inciso 9º. Então, esse projeto básico é um projeto preliminar ali que serve para caracterizar a obra ou serviço, ou conjunto de obras e serviços, e vai avaliar a viabilidade técnica. É possível fazer tecnicamente essa construção, essa obra, esse serviço, o impacto ambiental. Então ele é um projeto preliminar, um projeto inicial básico que vai avaliar a viabilidade daquela obra, se deve fazer ou não, se pode fazer ou não, se os recursos e meios são adequados ou não, e deve conter os seguintes elementos. Agora nós veremos os elementos que contém o projeto básico. O primeiro, letra A, desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza.
Portanto, nessa letra A, o que está envolvido e mais importante é a visão global da obra. O projeto básico deve conter, primeiramente, uma visão global da obra detalhada, que vai com clareza abordar todos os seus elementos e apontar uma solução para aquele problema, se for uma reforma, por exemplo, ou para a finalização de uma obra, ou para o desenvolvimento total. Então, desenvolvimento da solução deve estar dentro do projeto básico. Depois nós temos a letra B, soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem. Nessa letra B, temos que o mais importante é ter as soluções técnicas globais, de modo geral, e localizadas para cada ponto definido. E o importante é minimizar a necessidade da reformulação, de fazer um novo projeto, ou variantes durante as fases da elaboração do projeto executivo. Então, durante a elaboração da produção do projeto executivo, então isso deve ser minimizado o máximo possível. Então, soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade da reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo. Imagine um projeto que demorou meses para ser construído. Durante o início de sua execução, ele deve ser reformulado porque encontrou uma variante ali, por exemplo, um solo não adequado, uma mina embaixo lá ali do subsolo que vai prejudicar o alicerce, etc. Então, isso tudo deve ser, soluções técnicas globais localizadas devem ser detalhadas. A letra C fala da identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução. Então, nessa letra C, isso que nós vimos esse projeto básico que nós vimos lá no caput, lá no inciso anterior, ele fala então que deve-se ser observado o que nós já vimos, o desenvolvimento da solução, o elemento soluções e técnicas, e agora também a identificação dos tipos de serviço a executar. Que tipo de serviço será feito? Construção, reforma, construção e reforma? E quais os materiais serão utilizados e incorporados à obra, bem como especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento. Até aí tranquilo. Olha, mas o mais importante aqui, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução. Então, nesse projeto básico, deve ser feito todo esse apanhado, toda essa identificação, mas não deve ser colocado ali nesse projeto básico o quê? Nada que inviabilize a competição. Ser colocado ali itens que vá favorecer determinada empresa e se torne inviável a competição. Isso não pode estar presente, então, e deve ser observado. Letra D, o projeto básico ainda deve ter informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução. Observamos nessa letra D que também deve-se preservar a competitividade também nessa hipótese aqui. Então, essas informações que possibilitam o estudo e a dedução, a conclusão dos métodos da construção, ainda informações sobre instalações provisórias, andaimes, imagine ruas que serão interditadas e etc. Tudo isso deve estar contido nesse projeto básico. A letra E fala de subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. Tudo isso também deve estar presente. Portanto, os subsídios para montagem
do plano de licitação. Deve ter elementos necessários aí nesse plano básico, nesse projeto básico. Deve ter elementos necessários para que a licitação seja montada, para que a equipe de licitação possa montar o edital, as exigências, o valor, os materiais que serão utilizados e etc. A gestão da obra, a administração, como será a fiscalização, como será a programação, a estratégia de suprimentos, como que vai suprir as necessidades em caso de avalias e outros dados relevantes, outros dados necessários em cada caso. O F, orçamento detalhado do custo global da obra. Esse é o mais importante. Orçamento detalhado do custo total da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados. Então, esse orçamento, os valores globais, não somente detalhado, mas total, de quanto será essa obra, o valor. Isso deve estar presente no edital. E o 10, nós lemos até a letra F, agora outra definição, projeto executivo. Nós vimos o projeto básico e as suas subdivisões, as suas informações, o que deve conter nesse projeto básico. Agora sim, o projeto executivo. Conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Então esse é o projeto executivo. Um detalhe aqui, que a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, ela define o projeto básico que nós falamos anterior. Ela diz que ele é opcional, ele é facultativo, mas para a nossa lei, para a nossa prova, a lei trouxe ele, então nós temos que saber a definição. Só saber que para a ABNT ele é facultativo. E só lembrando, encerrando o projeto executivo, que ele é feito baseado no projeto básico. Então o projeto executivo vai ser baseado no projeto básico. O próximo conceito que nós temos aqui à frente é a administração pública. Nós vimos projeto executivo, agora o conceito de administração pública para a Lei 8666. A administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado, sob controle do poder público e das fundações por eles instituídas ou mantidas. Esse 11 aqui, você deve dominar esse assunto. Se cair direito administrativo na sua prova, ou somente mesmo a lei de licitação, você deve dominar isso aqui. A administração direta é o poder, é a administração em sentido estrito. São os órgãos da administração pública, você imagina lá, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, entre outros órgãos da administração. E enquanto a administração direta, nós temos ali as autarquias, as fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mistas. Essas são personalidade jurídica. Agora, de direito privado, nós temos empresa pública e sociedade de economia mista. A empresa pública e a sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. As autarquias e fundações públicas são pessoas jurídicas de direito público, enquanto a empresa pública e sociedade de economia mista é empresa pública de direito privado. Então, eles estão sob o controle do poder público e das fundações por eles instituídas e mantidas. E no final ainda fala aqui das fundações por eles instituídas ou mantidas. Então, aquela fundação que o poder público institui ou mantém lá com seu capital, com seu recurso, então fará parte também da administração pública. Conceito de administração: órgão, entidade ou unidade pela qual a administração pública opera e atua concretamente. Órgãos aí, por exemplo, nós temos aí as corregedorias, ouvidorias, departamentos. Então esses são órgãos. Já entidades, nós temos aí o INSS, nós temos
o DENIT e por aí vai. Enquanto no caso da unidade administrativa, é o local lá onde o servidor público trabalha. É a célula que exerce a função administrativa ali na administração pública geral. Essa unidade é um segmento ali da administração direta. É um local onde, como eu falei, os servidores públicos atuam. Ele recebe recursos ali da lei orçamentária anual para desenvolver o seu trabalho. Aí nós vimos mais um conceito e nós temos ainda o conceito de imprensa oficial para essa lei. O veículo oficial de divulgação da administração pública, sendo para a União o Diário Oficial da União e para os estados, o Distrito Federal e os municípios, o que for definido pelas respectivas leis. Imprensa oficial não há erro, nós temos o Diário Oficial da União, nós temos o Diário Oficial de Minas Gerais, o de São Paulo e por aí vai. 14. Contratante é o órgão ou entidade signatária do instrumento contratual. É qualquer órgão, qualquer entidade da administração pública que vai exercer vai contratar com aquele que participou do projeto licitatório e venceu. Então pode ser o órgão maior ou pode ser uma entidade signatária. Pode ser alguém que está lá na célula mínima da administração. Contratado é a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a administração pública. Para a prova é só saber que contratante é do poder público e o contratado é da esfera privada, seja ela pessoa física ou jurídica que vai contratar com o poder público. Comissão permanente ou especial, criada pela administração com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes. É a comissão que eu falei lá no primeiro vídeo que vai receber os envelopes e vai julgar ali todas as propostas de cada concorrente. Nós veremos que nem sempre haverá uma comissão. Nós veremos aí nesse estudo que muitas vezes será um servidor. Produtos manufaturados nacionais. Primeiro vídeo, hein? Produtos manufaturados produzidos no território nacional de acordo com o processo produtivo básico e com regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Já falamos sobre isso. Então, produtos manufaturados nacionais produzidos no Brasil, manufaturados e com as regras estabelecidas pelo Poder Executivo, então pelo Poder da União. Depois nós temos serviços nacionais, serviços prestados no país nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Serviços nacionais também, a própria letra, o próprio texto é exemplificativo. É qualquer serviço prestado no país nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. E o último, terminando o nosso vídeo, encerrando esse assunto chato de definições, sistemas de tecnologia de informação e comunicação estratégicos. São os bens e serviços de tecnologia da informação e de comunicação cuja descontinuidade provoque dano significativo à administração pública e que envolva pelo menos um de seus seguintes requisitos relacionados às informações críticas, disponibilidade, confiabilidade, segurança e confidencialidade. Os bancos de dados do poder público faz parte do sistema de tecnologia de informação e comunicação estratégico. Os bancos de dados lá das Forças Armadas, dos serviços de inteligência e por aí vai. Lembrando que se a falta dele provocar dano à administração pública, dano significativo, então ele é o sistema de tecnologia de informação e comunicação estratégico. Pelo menos que envolvam os seguintes requisitos relacionados às informações críticas. Disponibilidade. É um princípio da segurança da informação. Confiabilidade é um princípio da segurança da informação. Segurança e confidencialidade. Então, na disponibilidade, o sistema deve estar disponível, totalmente disponível. Se falta luz, deve ter um no-break ali para segurar.
é a disponibilidade. Confiabilidade, aqueles dados devem ser confiáveis, eles devem estar isentos de adulteração. A segurança, ninguém pode, terceiros interessados, curiosos, não pode ter acesso às informações de segurança nacional. E a confidencialidade, aquilo deve ser confidencial, aqueles dados preciosos e secretos devem estar criptografados. Então, se qualquer um desses quatro for violado, então aí violou o sistema de tecnologia de informação e comunicação estratégico. Nós terminamos aqui o vídeo número 4 e no próximo daremos início falando das obras e serviços. Muito obrigado e até a próxima.